O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 14.5. Médiuns videntes. Os médiuns videntes têm a faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, enquanto estão perfeitamente acordados, guardando lembrança exata deles. Outros só no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente. É quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se colocar na categoria de médium vidente todas as pessoas dotadas da segunda visão. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como aqueles que têm a dupla visão, mas, na realidade, é a alma que vê. É por isso que esses médiuns veem tão bem com os olhos abertos como com os olhos fechados, de onde se conclui que um cego pode ver espíritos como aquele que tem a vista intacta. Sobre esse ponto há um estudo interessante a fazer, é saber se essa faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham a percepção de certos objetos pela alma e que não estavam mergulhados na obscuridade total. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, principalmente no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vieram avisar que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes, são parentes ou amigos, ainda que mortos há mais ou menos tempo, aparecem, seja para avisar de um perigo, seja para dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar está geralmente no cumprimento de uma coisa que ele não pode fazer em vida, no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, ao menos muito frequente de ver espíritos, mesmo os estranhos. É essa faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes, há os que só veem os que evocam e dos quais podem fazer uma descrição com minuciosa exatidão. Descrevem os menores detalhes de seus gestos, a expressão da fisionomia, os traços do rosto, as roupas e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros entre os quais essa faculdade é ainda mais geral, e veem toda a população espírita ambiente ir, vire, poderíamos dizer, entregue a seus afazeres. Certa noite, assistimos à representação da ópera Oberon com um médium vidente muito bom. Havia na sala um grande número de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam para perto dos espectadores e pareciam escutar sua conversação. No palco se passava uma outra cena, e atrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em contracená-los, imitando seus gestos de uma maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Acreditamos que suas intenções eram um tanto levianas. Nós o chamamos após o encerramento do ato. Ele veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que vocês pensam, disse ele, sou seu guia, seu espírito protetor, estou encarregado de dirigi-la. Após alguns minutos de conversação séria, nos deixou dizendo, e adeus, ela está no seu camarim, é preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não está mal, disse ele, mas está fraca, os atores se limitam a cantar, é tudo, faltou inspiração. Depois acrescentou: esperem, vou tentar lhes dar um pouco do fogo sagrado. Então, nós o vimos no palco, planando sobre os atores, um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles um aumento visível de energia. Eis um outro caso que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que estes o percebam. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com outro médium vidente.
Tendo estabelecido conversação com um espírito espectador, este nos disse: estão vendo aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para que deixem a sala. Isso dito, foi se colocar no camarote em questão e falar às duas senhoras. De repente, estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olharam, pareceram se consultar, depois se foram e não voltaram mais. O espírito nos fez um gesto cômico para mostrar que ele tinha mantido sua palavra, mas nós não o revimos mais para pedir mais explicações. É assim que podemos, muitas vezes, ser testemunhas do papel que os espíritos representam entre os vivos. Nós os temos observado em diferentes lugares de reunião, no baile, no concerto, no sermão, em funerais, em casamentos, etc., e em todos os lugares os encontramos atiçando mais paixões, fomentando a discórdia, excitando as brigas, se regozijando de suas proezas. Outros, ao contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Sem dúvida, a faculdade de ver espíritos pode se desenvolver, mas é uma das faculdades que é melhor esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, se não quiser ser o joguete de sua imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si própria. Em princípio, é preciso ficar contente com aquilo que Deus nos deu, sem procurar o impossível. Querendo ter demais, arrisca-se a tudo perder. Quando falamos que as aparições espontâneas são frequentes, no 107, não quisemos dizer que são comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são mais raros ainda e deve-se desconfiar daqueles que dizem gozar dessa faculdade. É prudente só ter fé com provas positivas. Não falamos também daqueles que têm a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, a que nos referimos no item no 108, mas aqueles que pretendem ver os espíritos de uma maneira racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso ter em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual dessa pessoa. É sobretudo nas circunstâncias de detalhes que se pode encontrar o controle mais seguro, porque há casos que não podem deixar dúvida, como, por exemplo, a exatidão do retrato do espírito feito pelo médium que jamais o conheceu em vida. O fato seguinte está nessa categoria, de uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente, achava-se com um médium vidente que não a conhecia e muito menos a sua família. O médium disse: "Vejo um espírito perto da senhora." "Ah!" disse a senhora, "é, sem dúvida, meu marido que não me deixa quase nunca." "Não," respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade, ela tem uma fita branca na cabeça." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, em quem absolutamente pensava no momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria fácil aproveitar o pensamento da senhora. No lugar do marido, em quem ela pensava, o médium viu uma mulher com um penteado particular de que nada poderia lhe dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, que a visão, no médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Ver no 102.